Eu amo falar sobre fé, irmão. Nós estamos numa série de graça. E eu creio que quando nós cremos de maneira correta, nós desfrutamos de um favor poderoso de Deus. E eu creio que o Espírito de Deus vai fazer algo aqui nessa noite. E a palavra de Deus, lá em Hebreus 11:5, diz o seguinte: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Diga, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Diga assim, uau, eu queria, irmão, ir direto do céu sem ver a morte. Quem quer ir direto do céu sem ver a morte? Aleluia, aleluia. Nós vamos para o céu, irmão. Nós vamos reinar com Jesus. Nós vamos viver os melhores momentos de toda a eternidade com Ele lá, amém? Glória a Deus. E diz o seguinte a seguir: não foi achado, porque Deus o trasladou, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então no final aqui ele obteve um testemunho de haver agradado a Deus. Então eu quero compartilhar uma palavra aqui, que ela vai produzir no seu coração fé. Ela vai produzir no seu coração o entendimento de que você é alguém nascido de novo, que aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que se aliançaram a Deus, aqueles que professaram uma fé em Cristo, ele nasceu de novo e por causa disso, a vida dele não é mais a mesma. E por causa disso ele vai experimentar de um favor poderoso de Deus. Mas isso tudo só virá pela fé. Só virá se eu entender que eu fui alcançado pelo favor imerecido de Deus, pela graça de Deus. E essa graça vai me capacitar a grandes coisas, a grandes coisas. Mas não tem como nós nascemos de novo e não queremos fazer nada para Deus. Quando nós nascemos de novo, uma paixão toma o nosso coração, um amor glorioso nos toma, e Ele faz de nós pessoas desejosas a cumprir algo para Deus. É interessante quando, o dia que eu tive o primeiro encontro com Jesus, quando eu tive um encontro real na glória de Deus, eu comecei a ter transformações poderosas na minha vida, algo aconteceu, eu me apaixonei por Cristo, eu comecei a ver essa coisa, nossa, é glorioso demais. Essa palavra que está sendo pregada, que eu vivi tantos anos ouvindo, indo a uma religião, indo simplesmente a um lugar, a um ajuntamento de pessoas, mas nada da minha vida foi transformado. Eu falei, nossa, a palavra de Deus é muito poderosa. Ela pode te transformar a minha sorte. Não, eu fiquei tão impressionado. Eu não tenho dúvida que Deus quer fazer isso aqui no nosso meio, transformar em nós a nossa mentalidade, a nossa maneira de viver, a nossa conduta, a nossa disposição, a nossa paixão, o nosso desejo de servir a Ele. Deus tem que para grandes coisas na vida de muitos. Aliás, na vida de todos aqui, amém? Quem toma posse, diga aleluia! Glória a Deus. E a Bíblia diz, em Hebreus 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia fala que é a fé. A fé é você crer. A fé é você crer em algo que ainda não é real. É trazer à existência o que não existe. Então, quando nós cremos, Deus traz sobre nós uma provisão. Deus libera sobre nós uma provisão. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. O que é que agrada a Deus? O que é que de fato agrada a Deus? O que agrada a Deus? A Bíblia fala que sem fé só quem está vivo aqui presente quer receber uma porção gloriosa de Deus. Repito o que eu vou dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é interessante que lá, quando você for no verso 6, diz assim, ó, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e se tornam galardoador dos que o buscam. Então, muitas vezes nós estamos cheios de conceitos de como agradar a Deus. Ele vai sentar do seu lado, agradar a Deus é viver uma vida de fé. É você viver em fé, agradar a Deus, porque a Bíblia nos fala que o justo viverá pela fé. E nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Então nós vivemos uma vida, um alto padrão de vida pela fé, amém? Aleluia! Eu creio que medidas gloriosas de Deus estão sendo dispensadas. Quando eu estou falando aqui, irmão, estava orando, eu senti tanto a glória de Deus. Eu
fui tão embriagado com o Espírito Santo. Algumas vezes eu parei estudando essa palavra e chorei falando, Deus, como é bom ouvir a tua voz. Como é bom ser consolado pelo teu Espírito. Como é bom desfrutar desse amor tão glorioso. Porque Deus te ama e nada vai tirar isso de mim. Diga para quem está do seu lado, Deus te ama. E nada pode tirar isso de você. Nada. Absolutamente nada. Agora, que tipo de fé que agrada a Deus? Que tipo de fé que vai agradar a Deus de verdade? Nós lemos aqui no texto, no verso 6, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, crer que Ele existe é o primeiro tipo de fé que agrada a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nós precisamos crer que Ele existe. É necessário crer na existência de Deus, que tudo vem dEle, que tudo, toda provisão que vem é de Deus, toda vitória que nós recebemos é de Deus, todo suprimento vem de Deus, todo milagre vem de Deus. Quem quer um milagre na sua vida aqui, diga amém. Então Deus está te chamando a olhar e despertar o seu coração, a crer que Ele existe, que Ele é real, assim como a cadeira que você está sentado agora. Deus é real, Deus é real, diga, Deus é real. Deus é real. Ele é uma pessoa, Ele habita em nós pelo Espírito. Então o que você está precisando hoje, irmão? Talvez você entrou aqui hoje precisando de uma restauração no seu casamento. Talvez o seu casamento anda em maus bocados. Mas eu quero dizer algo para você. Esse Deus é o Deus restaurador. Diga aleluia. Esse Deus é um Deus restaurador. Talvez a sua casa está uma bagunça. Talvez o ambiente da sua casa está uma discórdia. Mas eu quero dizer algo para você. Esse Deus é o Deus do impossível, que pode mudar qualquer circunstância. Talvez os seus filhos estão perdidos. Talvez os seus filhos se perderam. E você tem clamado por Ele todos os dias. Eu quero dizer algo para você. Esse nosso Deus é o Pai do filho perdido. É o Pai do filho pródigo. E Ele vai tocar este filho aonde quer que ele esteja. Talvez os seus negócios estão passando por alto risco. Talvez essa crise abalou a sua empresa. Talvez você ficou desempregado. Eu quero dizer, esse Deus é o Deus provedor. E o nome dele é Jeová Jiré. É aquele Deus provedor, é o Deus que provê todas as coisas, todas as nossas necessidades. Ele conhece a sua e a minha necessidade e Ele vai suprir todas elas para a glória dEle. Agora, Deus está perguntando para você o que você precisa. Talvez você entrou aqui hoje cheio de dores. Dores na alma, dores do corpo. Talvez você enfrenta uma enfermidade física há muito tempo. Quero dizer, o nosso Deus é um Deus que cura. É o Jeová Rafa, é aquele que provê a cura em nossas vidas. Agora nós precisamos olhar para a palavra de Deus, nos inspirar, crendo, como diz lá em Romanos 11:6, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém. Eu amo esse texto, eu me lembro de uma música que me inspira muito, porque ela é muito gloriosa. Que fala, recita esse texto, que diz assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Canta, igreja, feche seus olhos e cante. Porque dele, por ele, para ele, aleluia, oh, aleluia. De novo. Porque dele, por ele, para ele, santo. Oh, a ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória, para sempre, amém. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor que é digno de honra, que é digno de glória, de louvor, de adoração.
Nós te entronizamos, doce Espírito Santo. Tu és tão lindo. Tu és tão amável. Transforma-nos nesta noite em homens e mulheres, Senhor, do mais alto padrão de vida que possamos ter, com mentalidades transformadas. Enche-nos de fé. Enche-nos, Senhor, da certeza que o Senhor é mais real do que essa cadeira que sentamos aqui. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Primeiro precisamos crer, querido. Segundo, nós precisamos crer. Todo aquele que crê em Deus, ele é galardoado por Deus. E o que significa galardão? O que significa, pastor, galardão? Diga, galardão significa recompensa. Então, Deus recompensa os que o buscam. Diga, Deus recompensa os que o buscam. Então, a fé que nós temos que Ele existe, ela nos recompensa com galardão. Ela nos leva a receber uma nova medida. Mateus 6,6 diz: aquele que orar em secreto, o seu Pai o recompensará. Quando você ora em secreto, quando está você e o Pai, Deus te recompensa por aquele clamor. Porque Ele está olhando para aquilo e Ele crê. Ele crê. Ele crê. Isso é muito poderoso, porque a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Então é necessário termos uma atitude de fé. É necessário termos uma disposição para crer. Então, você pode estar perguntando, agora por eu crer, eu também posso receber recompensa? Eu posso receber recompensa porque eu creio? Sim. Mas a questão é o seguinte: você precisa olhar de tudo que ele tem. O homem, quando aceita Jesus, ele não é mais o mesmo. Quando o homem aceita Jesus, ele passa a desfrutar de um alto padrão de vida. Ele passa a desfrutar de um ambiente de transformação contínua na vida dele. Quando você crê em Deus, você se torna um marido de Deus. Quando você busca Deus, aliás, quando você crê em Deus e você o busca, você se torna alguém melhor. Você se torna um marido melhor. Você se torna um empresário melhor. Você se torna uma pessoa melhor. Mas o que é interessante, eu me lembro que minha mãe deu uma sentença de morte para minha esposa. Falou assim: olha, cuidado. Você está casando com um grosso. Eu disse assim: uau. E o que é muito interessante, o Senhor operou na vida. Graças a Deus vivemos 16 anos casados, 21 juntos. E eu posso olhar o meu relacionamento conjugal e olhar para minha esposa e ela olhar para mim e falar: parece que nós nos conhecemos ontem. Estamos em lua de mel, aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Por quê? Porque Deus operou uma grande obra. Mas o que é interessante, irmão, olha como Deus ele é maravilhoso. Ele proveu a transformação em mim. Então, por ele ter operado, talvez alguém possa olhar e falar: não, pastor, você é um marido bom, você é isso. Eu quero dizer, ainda que eu possa ser um bom marido, essa coroa não é minha, é dele, porque foi ele que operou a transformação em mim. Mas olha que coisa gloriosa, irmão. Ele operou a transformação na minha vida e eu me beneficiei de tantas coisas por causa dessa transformação. Ainda assim, em muitas circunstâncias, eu fui, na verdade, olhado até como um padrão
Mas eu percebi o quanto eu não era, que foi tudo dele, é por ele, é para ele que são todas as coisas. A ele a glória. Então aquilo que Deus fez na sua vida, se Ele te prosperou, se Ele abençoou a sua casa, se Ele te arrancou das drogas, eu quero dizer, essa é uma medida de capacitação de Deus, para você receber uma medida maior, e desfrutar de uma bênção poderosa na sua vida. Agora isso não acaba, irmão, isso é constante, é contínuo em nós. À medida que você se expõe à luz, você percebe o quanto você precisa dele, quantas imperfeições há em você, quantas coisas há de ser transformadas. Mas é muito bom se aproximar da luz que é Cristo, se aproximar de Deus, porque à medida que eu me aproximo dele, eu recebo dele. E muitas coisas acontecem através de mim. Muitas coisas acontecem através de nós. Diga isso, a graça é um favor imerecido, e a recompensa é para aqueles que o buscam. Diga, a graça é um favor imerecido, e a recompensa é para aqueles que o buscam. Como conciliar a graça e a recompensa? Todo aquele que entendeu a graça, ele quer fazer algo para Deus. Irmãos, tivemos o maior evento que essa cidade já teve, semana passada. E olhando aquela multidão, de 300 pessoas descendo as águas batismais, aquela multidão de mais de 2.000 pessoas seguindo um caminhão, glorificando a Deus, honrando a Deus pelos frutos que Ele nos deu. Irmãos, isso é tão poderoso, que não tem como recebermos esses 300 e não falar para eles: você que está aqui me ouvindo hoje, aquilo que aconteceu até aqui é só o início das grandes coisas que Deus fará na sua vida. Agora, Ele não nos chamou para simplesmente receber dEle e permanecer inerte diante das circunstâncias, diante de um mundo tão abalado pelo inferno, tantas pessoas com o coração corrompido. Agora eu quero dizer, essas pessoas podem passar à sua frente, e você ter uma palavra de vida e transformar a sorte dela, porque eu e você fomos alvos de uma palavra dessa. Talvez eu não estaria aqui hoje para ministrar a palavra para você, talvez eu estaria morto, como muitos amigos meus de colégio foram mortos. Muitos filhos de pais que tinham condições morreram pelo crime, morreram pelas drogas. Mas Deus me deu uma oportunidade de vida. Eu me sinto alegre, feliz, contente com aquilo que Deus já fez. Mas é muito interessante, alguém que recebeu a graça de Deus, que conheceu o favor, porque Jesus morreu lá na cruz, ele chegar e falar assim: olha, eu não vou fazer mais nada, Jesus já fez tudo por mim. Irmãos, não combina isso. Não tem como eu dizer para você que eu recebi algo de Deus tão glorioso e eu permanecer inerte diante dessa situação, e não querer me envolver com as coisas de Deus, com a obra de Deus, na edificação do reino de Deus. Não tem, porque quem prova do amor de Deus terá medidas maiores. Mas eu não consigo entender como alguém pode se achegar a Deus e permanecer do mesmo jeito. Eu tenho uma resposta para isso: ela ainda não conheceu a graça. Porque eu não consigo apaixonar por alguém e não fazer de tudo para agradá-la. Quando eu me apaixonei pela Dirla, irmãos, eu saía da faculdade 15 para as 11. Minha mãe sabia que 11h30 em ponto eu estava dentro da casa dela, e ela cronometrava minha chegada. Irmãos, ela falava assim para mim: não passa na Dirla. E a Dirla morava aqui no Baeta, eu morava na Vila Pires, em Santo André. Eu saía lá de São Caetano, com corsinha, rebaixado, daquele jeito. Eu vinha num gás tão terrível, que algumas vezes eu quase bati o carro, só para passar e dar uma bicotinha de 5 minutos. Aí,
chegava ali, ela descia correndo, eu abraçava ela, falava, eu te amo, já estou com saudade, eu tenho que ir embora, e já saía. Irmãos, eu fazia loucuras por ela. Mas sabe por quê? Aleluia. Ela não deve estar aqui para ouvir, senão ela vai me pegar. Aleluia. Diga assim, aleluia. Diga, aleluia. Glória a Deus. Mas o que é interessante, irmãos, que eu fazia loucuras por ela. Eu me lembro um dia que eu falei para ela, qual é a surpresa que você quer ter no seu aniversário? O que você quer ter de presente? Ela falou assim, você é meu maior presente. Sabe o que eu fiz, irmãos? Arrumei uma caixa bem grande, embalei essa caixa bem grande, eu comprei o laço mais lindo que eu vi, eu montei essa caixa, ela tinha embalagem azul com laço vermelho, e eu pus na porta da casa dela e mandei tocar a campainha. A hora que ela saiu, que ela chegou bem próximo da caixa, eu saí da caixa, irmãos. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus por isso. Mas sabe, irmãos, eu já fiz muitas loucuras por amor a Dirla. Agora eu quero dizer algo. Preste atenção no que eu vou dizer. A Dirla nunca deu a vida por mim. Jesus morreu por mim, derramando o seu sangue lá na cruz, para me dar o melhor de tudo que Ele tem, de tudo que Ele é, de tudo que Ele pode. Não dá para ficar inerte diante de um amor tão grande. Não dá, não dá. É impossível, diga, é impossível. Olha o que o apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça me foi concedida. Não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus capacitou a Paulo, apesar de um homem muito ocupado, a não ser alguém indiferente à obra de Deus. Talvez você fale, mas pastor, agora, então eu tenho que fazer algo para Deus. Eu falo, você não precisa fazer nada para Deus, mas é impossível não fazer nada para Deus. Mas Ele precisa de mim. Diga assim, claro. Diga, claro. Claro, apesar dEle ser Deus, Ele quer te abençoar mais e mais. E é por isso que Ele te chamou. Porque Ele quer que você viva um padrão maior. Diga, um padrão maior. Paulo, ele diz aqui que ele era muito mais capacitado agora do que antes. Pois ele sabia que a sua obra não provinha de si mesmo, mas era uma capacitação de Deus através da sua graça. Agora eu quero te dizer algo. O diabo nunca vai pedir para você fazer a obra de Deus. O diabo nunca vai pedir para você dar algo a alguém. O diabo nunca vai pedir para você contribuir. Por quê? Quando você assim o fizer, uma medida de Deus já está dispensada para você. Aí você fala, então agora eu tenho que fazer, não toma lá da cá, eu tenho que dar, porque Deus vai me dar, eu tenho que servir, porque Deus vai me abençoar. Diga assim, claro. Aliás, não podemos ser hipócritas e acharmos que estamos aqui hoje porque não queremos receber algo de Deus. Eu venho aqui todos os domingos, eu visito as células durante a semana, eu venho aos discipulados falando, Deus, eu estou fazendo uma obra para o Senhor, porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem dispensado para a minha vida. Eu não faço com interesse, irmãos, porque eu sei que Ele vai me dar uma provisão maior, simplesmente por eu fazer. Eu não faço na barganha, eu não sou o pastor porque eu posso pegar o microfone e falar aos irmãos, os irmãos ficarem animados, empolgados, cheios de fé, e aí eu ganhar um aplauso dos irmãos, e falar, nossa, que tremendo. Eu não faço isso por fama, eu não faço isso para uma glória própria, mas eu faço isso porque eu recebi um favor imerecido,
um favor que eu não merecia, e isso me capacita, me empolga, me anima a fazer, e muitas vezes consumir o meu corpo em favor da obra, em favor do prazer de Deus, porque você é o prazer de Deus. O Espírito Santo me diz algo aqui. Há muitos que entraram aqui tristes, mas há algo que nos capacita, e a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Agora eu te pergunto, sabe o que é a alegria de Deus? Olhe para quem está do seu lado bem nos olhos e diga assim: é você. É você. Então, você é a alegria de Deus. Você é a força que o Senhor... Você é a força do Senhor. Você é a alegria de Deus. E essa alegria te fortalecerá todos os dias da sua vida. E você fala assim: ó, eu sou amado de Deus. Diga: eu sou amado de Deus. Feche seus olhos e diga isso: eu sou amado de Deus. Cristo morreu por mim lá na cruz, e eu fui altamente favorecido, abençoado e agraciado por Ele. Aleluia! Aplaude ao Senhor Jesus. Aleluia! E é interessante que aquele que recebe a graça, o sinal de que ele recebeu a graça, são as obras. Porque é impossível se sentir tão favorecido e permanecer do mesmo jeito. É impossível. É impossível. Eu me lembro que o dia que eu recebi Jesus, eu falei: a minha vida foi transformada. E aí eu me casei com a mulher da minha vida. Diga aleluia. Diga agora um bem bonito. Eu recebi o melhor presente de Deus. E aí poucos anos depois, nós queríamos ter filhos. E aí recebemos a notícia de um médico, de alguns médicos: sua mulher não pode gerar filhos. Ela falou: ela é estéril. Se você quiser, procure a reprodução humana. Tente por meios alternativos. Irmãos, isso foi um choque. Talvez você está aqui hoje e você fala: pastor, mas eu alcancei a graça. Eu tenho investido a minha vida, mas eu só tenho tido notícias tristes. Eu vou te ensinar a fazer algo com essa notícia triste. Porque o dia que eu olhei essa notícia triste, irmãos, eu olhei para Cristo e falei: tu és o meu provedor. Tu és a minha verdadeira alegria. E não há prazer maior do que o Senhor. Não há prazer maior do que Deus. Falei: se o Senhor me der filhos, eu vou ser feliz com os filhos. Mas se o Senhor não me der filhos, eu vou ser feliz porque eu tenho o Senhor. Mas a sua obra vou fazer até os últimos dias da minha vida. Sabe, irmãos, foram 7 anos de espera. 7 anos contando meses, mês após mês. E nesse tempo, eu e minha esposa decidimos algo: vamos ajudar os pais que têm filhos e servir o Senhor, edificando a vida de muitos casais. Eu te dei um presente, Deus me disse: eu te dei um casamento, ao qual vou abençoar muitos outros casamentos. Eu dei a vocês um presente que muitos hoje não desfrutam dele. E no seu tempo, vocês receberão a medida que eu tenho para vocês. Certo dia estávamos lá no Rio de Janeiro, passeando, e a Dirla cheia de desejos. E aí nós voltamos correndo para São Paulo, não quisemos nem fazer exames lá. Chegamos aqui, tivemos uma notícia gloriosa, de que a Dirla estava grávida. E aí, irmãos,
Eu posso hoje desfrutar e olhar, eu tenho 2 filhos biológicos, gerados por Deus, através da intimidade entre o marido e a esposa, entre eu e minha esposa. Hoje eu posso dizer, eu sou pai de 2 filhos que eu amo profundamente, que são apaixonados por Jesus. Mas eu digo para você, o tempo do deserto foi um tempo de aprendizado. O tempo do deserto foi um tempo de aprendizado. Eu não deixei de parar de fazer a obra por circunstâncias. A obra foi potencializada nesse tempo, sabe por quê? Porque eu já me senti amado o suficiente para continuar independente das notícias. Você está aqui hoje, talvez você venha de notícias em notícias ruins, mas eu quero dizer algo para você. Essa notícia, ela só é um cenário para a manifestação da glória de Deus. E Deus está te chamando hoje a não ser mais o mesmo. Se você é um líder intenso, Deus está falando, eu quero te fazer de você um melhor líder. Se você é um anfitrião intenso, eu quero te dizer, seja o melhor anfitrião. Aliás, recentemente visitamos uma célula. E um casal havia aberto a sua célula. E esse casal abriu a célula e a esposa desse casal, ela era estéril há muitos anos. Ela tentava gerar filhos. E não conseguiu, por várias maneiras. E aí no momento da célula eu senti de orar pelo casal, pelos anfitriões, novos anfitriões que eram. E eu lembro que minha filha Esther pôs as mãos na barriga dela. Eu pedi a ela, falei, olha, filha, ora por ela, você é fruto, você é um milagre aqui concretizado. O pastor Dênio Júnior falando aqui que a oração de uma criança ela vai direto, ela fura a filha, irmãos. E eu nem tinha pensado nisso. A Esther pôs as mãos no ventre dessa mãe. E hoje, ela pode testemunhar. Ainda ela não testemunhou, vai testemunhar. Ela recebeu de Deus uma gestação, algo poderoso da parte de Deus. Diga aleluia. Diga aleluia. Deus é poderoso. Sabe, é muito gostoso poder ver, mas olha que interessante. Esse casal se dispôs a fazer algo para Deus. Talvez eles não faziam nada para Deus. Eu não sei o quanto eles faziam, mas eles decidiram fazer algo para Deus. Eles decidiram dar um passo de fé. Ter uma atitude diante de Deus. E essa atitude trouxe sobre eles uma bênção sem medida, ao qual eles clamávamos por muito tempo, muito tempo. Inclusive eu tive o privilégio de fazer o casamento deles. Foi algo muito glorioso. Essa notícia me veio e me causou muita alegria. Muita alegria. Aleluias. Mas olha que interessante. Deus ele não vai parar a sua obra porque eu não quero responder ao chamado. Mas Deus ele vai encontrar aqueles que irão avançar. Eu podia estar aqui hoje falando assim, olha, pastor Dênio Júnior, eu não quero mais fazer parte dessa equipe de pastores. Olha, eu tenho o privilégio de caminhar com vocês, mas você sabe, eu tenho muito trabalho, eu trabalho demais. Aliás, às vezes eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer com o meu tempo? Aí eu falo, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para gerir tanta coisa? E aí, Deus fala assim, calma filho, eu tenho uma medida maior. Eu tenho uma medida maior. Mas sabe o que é interessante? Eu poderia desistir. Sabe o que ia acontecer se eu desistisse, irmãos? Deus ia levantar uma outra pessoa e ia colocar no meu lugar. Mas fala, mas Deus não está sendo gracioso aí, pastor. Ele está sendo injusto. Poxa vida. Não, irmãos. Porque eu estaria decidindo a não desfrutar do favor de Deus. Deus tem para mim a provisão. Basta eu querer desfrutar dela. Se você está aqui hoje, é porque Deus te trouxe aqui. É porque Deus tem uma provisão para derramar na sua vida. E se você não tem recebido uma provisão poderosa de Deus, é porque Deus está chamando você a se intensificar mais para Ele. Ele não quer passar, como eu já ouvi muito, passou de você. Não, nunca é tarde para cumprirmos os sonhos de Deus. Aliás, eu quero te dar uma boa notícia, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então se você perdeu a primeira, saiba que essa medida vai ser muito maior. Amém? Diga aleluias. Aleluia, Deus. Mas Judas, por exemplo, deixou o seu ministério. Ele recebeu a graça, mas ele renunciou. Mas olha que interessante, lá em Atos 1,16, eu não tenho tempo, eu não vou ler. Depois se você quiser, você anota aí, lê Atos 1,16.
fala que Pedro comissionou outro, falou, não, nós éramos 12, precisamos permanecer em 12. E aí foi levantado outro homem para continuar aquela obra. Então não deixe, diga assim, diga para quem está do seu lado, não deixe ninguém tomar o seu lugar. Você recebeu a graça para manifestar a obra de Deus. Abra lá a sua Bíblia em Lucas 5. Aleluias. Lucas 5, verso 1 até o 6. Diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos, diga 2 barcos, junto à praia do lago, mas os pescadores haviam desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao largo e lançai a vossa rede para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Quero dizer algo para você, irmãos, que é muito importante. Fui muito marcado com essa palavra, porque a noite anterior de Simão tinha sido, diga, um desastre. Eles tinham pescado, mas nada tinham colhido da pescaria. Nada, diga nada. E aí Jesus, vem dos barcos, ele escolheu o barco de Simão. Ele escolheu entrar nesse barco. Então Pedro poderia dizer algo aqui naquela hora: olha, Jesus, eu estou tão cansado. Olha, eu trabalhei a noite inteira, não deu nada. Olha, eu estou trabalhando tanto. E essa noite não foi uma boa noite, foi até o que ele disse. Mas ele disse: sobre a sua palavra lançarei as redes. Porém, aquele dia que ele creu na palavra de Cristo, foi a pescaria mais gloriosa que ele já tinha experimentado. Sabe, muitas vezes você vai estar cansado, sim. Muitas vezes você vai estar abatido, sim. Mas eu quero te dizer algo: a palavra de Deus não volta vazia, ela sempre vem maior, vem numa medida maior do que a que eu ofereci a Ele. Então não pense que você vai fazer a obra de Deus e você não vai receber uma medida maior. Deus tem para nós uma medida maior. Se eu der a Deus 10, Ele não vai me devolver 10. Ele vai me devolver muitas vezes mais. Se eu der o meu tempo, Ele vai me abençoar grandiosamente por isso. Tudo que eu fizer em benefício da obra de Deus, me capacitará em uma medida muito maior. Se o diabo tem lançado na sua cabeça, você é muito ocupado, você tem pouco tempo, você não pode fazer porque não dá, eu quero dizer algo para você. Você está deixando de experimentar um favor tão grandioso sobre a sua vida, e talvez sobre várias áreas que você hoje passa privação. Sem sombra de dúvida, quando você mergulha no cumprimento do chamado de Deus para a sua vida, seu casamento é mais abençoado, as suas finanças são mais abençoadas, a sua casa recebe mais de Deus, os seus filhos recebem mais de Deus, as provisões, o sobrenatural de Deus acontecem em todos de uma maneira surpreendente e gloriosa. Gloriosa. Agora, liderar para nós não deve ser algo diferente. Você que lidera uma célula, eu quero dizer, se isso tem sido um sacrifício para a sua vida, eu quero dizer, há uma medida maior para você. Você pode estar oferecendo a Deus um barco e você esteja cansado.
mas Ele escolheu entrar no seu barco, é por isso que você está aí. E Ele quer trazer uma porção muito maior de peixes para você. Muito maior. Muito maior. Talvez você não tenha recebido ainda uma provisão. Você falou, nossa, mas eu sou tão generoso. Eu abençoo a obra de Deus. Eu sou fiel a Deus nos dízimos. Eu sou fiel nas ofertas. Eu participo, eu ajudo. Mas eu quero dizer algo para você. Isso tudo está te capacitando a uma medida maior que Deus tem para te dar. Não pense que Deus recebe isso e Ele não vai fazer nada com isso. Deus, quando Ele recebe isso, Ele vai te dar muito além do que você espera. Muito além. Ele vai dar a medida exata que você precisa. Eu não estou dizendo aqui que todos aqui vão ser ricos. E glória a Deus se todos fossem. Não vou dizer aqui que todos vão ser milionários. Glória a Deus que todos fossem. Mas não haveria sentido. Como diz o pastor Cláudio Duarte, se tivesse todo mundo aqui milionário, na hora que a gente precisasse do borracheiro, o que a gente ia fazer, irmãos? Estava lá em Dubai, curtindo as férias, né? Então não teria sentido. É necessário ter todos os padrões, mas a questão é o seguinte: ser próspero é uma condição do crente, daquele que crê em Jesus. Ser próspero é para todos nós. E a prosperidade tem a ver com o que você faz com a medida de Deus. Talvez você ganhe pouco no sentido monetário, mas eu quero dizer, você vive uma fartura de vida, algo tão abundante, um casamento próspero, não falta na sua mesa, você sempre abençoa, você tem para dar, isso é prosperidade, irmão. Aliás, há pessoas que nós olhamos, achamos que ela tem mais do que ela aparenta ter, do que ela recebe literalmente. Mas sabe por que isso, irmãos? Isso é a prosperidade de Deus. Deus não chamou filhos para serem miseráveis. Deus chamou filhos para prosperarem. Aleluia. Eu vou precisar caminhar para o encerramento, mas eu quero dizer algo para os irmãos. Estou muito inspirado. Estou na metade da minha palavra e já vou finalizar mesmo. Mas eu quero ler um texto com os irmãos. Está lá em João 21, do verso 3 ao 6. E a palavra diz o seguinte: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Diz-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, diga de manhã, fica amanhã, fala amanhã, manhã, aleluia. Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam eles: não. E ele lhe disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. E olha o que diz no verso 9 e o verso 10. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes, e agora apanhasse. Às vezes nós achamos, irmãos, que nós somos muito importantes, somos muito ocupados, e não temos disposição para servir. Irmãos, quando eu sirvo alguém, eu não sirvo olhando para ela o que ela pode me oferecer. Eu sirvo por um motivo: por amor a Deus. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Mas o que é interessantíssimo aqui, que Jesus se mostrou servo, mesmo sendo alguém da alta divindade. Ou seja, está aqui no verso 9 dizendo que quando eles desceram do barco, viram ali brasas. Jesus fez ali brasas e pôs um peixe em cima e pão, para servir um café da manhã a eles. E aí ele falou para eles: olha, traz os peixes agora, os peixes que vocês apanharam. Mas a atitude que Jesus teve em pedir os peixes nos mostra que ele opera tanto querer como realizar. Ali ele pega a recompensa e te diz que foi você que fez. Ele proveu todas as coisas, ainda ele olhou: olha, foi vocês que fizeram. Sabe, você vai viver coisas tão gloriosas, e aí Jesus vai olhar: foi vocês que fizeram. Mas você vai reconhecer que tudo veio dele.
Tudo veio dele. Esses dias eu tive uma situação com a minha filha Esther. Ela queria um passeio no aquário. Eu falei, filha, papai não tem dinheiro para te levar no aquário, para te deixar ir com a escola no aquário. E aí eu falei, filha, mas eu queria te ensinar algo. Ela me avisou um mês antes, irmãos. Aí eu falei para ela, mas pai, eu queria te ensinar algo. Tudo que pedirmos crendo, receberemos. Você crê que Jesus pode te dar? Que Jesus pode abençoar o papai e trazer essa provisão para você? E você ir no passeio? Ela falou, eu creio, pai. Vamos orar agora. Esther é rápida, irmãos. Ela é inteligente. E ela sabe que a oração é uma chave. Um dia foi uma jovem em casa, estava passando por uma situação terrível. E aí ela sentiu um toque do Espírito, catou essa jovem, enfiou no quarto, trancou a porta, ligou um som, ali uma música, um louvor poderoso, começou a orar em línguas, profetizar, orar, abençoar. Eu só vi as duas urrando no quarto, e elas ficaram cerca de 30, 40 minutos no quarto, recebendo muito de Deus. Eu parei na janela, tentei gravar o áudio, para poder, falei, meu, que ambiente poderoso. Mas sabe o que é isso? Uma criança de 7 anos de idade entendeu o amor de Deus. E aí, ela falou, papai, eu estou orando, papai, eu quero ir no passeio. Papai, eu estou orando. Eu orava com ela, falava, não, filha, continue, porque Deus vai prover. E às vésperas do momento que precisava dar para a escola o recurso, eu peguei e falei para ela, filha, você tem um cofrinho. Você lembra dele? Ela falou, eu lembro, papai. Eu falei, vamos quebrar ele hoje? Aí, de todo tempo eu coloquei uma moedinha para ela lá. Aí ela pegou, catou, trouxe a mesa, abrimos, vai moeda, irmãos, que não acabava mais. Sem brincadeira, irmãos, tinha exatamente o valor do passeio. Quando ela viu aquilo, os olhinhos dela brilhou. Eu falei, filha, sabe quem te deu isso? Ela, eu sei, pai, foi Jesus. Jesus proveu. E eu vou no passeio com as minhas amigas, aleluia. Sabe, irmãos, fazendo uma ilustração aqui, eu me senti no papel de Deus. Ali, Deus já proveu todas as coisas para nós. Ele simplesmente, Ele olha para nós e fala, vem, eu tenho para você. Aí você paga ali, e você fala, nossa, eu paguei, Deus me deu condição. Mas Ele proveu todas as coisas, mas Ele falou assim, foi você que fez. É isso que Jesus fez ali, simbolicamente, eu me lembrei disso. Eu falei, olha, Esther, você está vendo? Deus proveu e você foi a provedora desse recurso. Olha que tremendo isso. Ela olhou, ela ficou alegre, ela falou, agora já vamos fazer outro cofrinho, porque no próximo eu vou lá. Mas é interessante, irmãos, eu já vi ela abrir esse cofrinho. Fala assim, pai, esse cofrinho eu vou levar todinho para a igreja. Ela levou o cofre inteiro para a igreja. E ofertou todo o cofrinho dela aqui. Fez a oferta da viúva. Deu tudo que ela tinha. Não eram muitas moedas. Eram algumas centenas de moedas. Mas vou dizer para os irmãos, não era muito dinheiro. Talvez uns 100, 200 reais no máximo. Ela deu ali com alegria. Com alegria. Aí você fala, é muito dinheiro, 200 reais, pastor. Mas era um bom tempo de trabalho dela, arrumando cama, orando todos os dias, porque ela tem que cumprir algumas coisas. A Esther ora todo dia, ela arruma a cama dela, ela ajuda a mãe, ela estuda. Mas nós ensinamos ela, que eu falei, não adianta você só receber, você tem que também saber pescar, irmão. O problema é quando a gente só recebe, tudo é fácil, a vida se torna difícil para esses. Deus está querendo te ensinar a avançar, a romper, a desbravar, a ser um valente, alguém poderoso em batalha. Agora um soldado só é poderoso em batalha se ele treinar, irmão. Você quer ser poderoso em batalha? Treine, invista a sua vida, sabe, dedica a sua vida, aonde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa. Eu não estou dizendo que você vai ficar aqui dentro todo dia, não. Eu estou dizendo para você, inclusive isso. Mas você, aonde você estiver, você pode ser um agente de Deus. Eu não sou agente de Deus aqui, irmãos. Eu não visto uma capa de pastor aqui e falo, nossa, agora eu sou santo. Não, irmãos. Eu vivo essa vida do jeito que eu estou aqui, eu vivo lá fora. Por quê? Porque é para isso que Deus me criou. É para isso que Deus criou, para manifestar Cristo. Fala, para manifestar Cristo. Eu sou a criatura que Deus escolheu para manifestar a sua glória. Aleluia! Uou! Glória a Deus. Queria que a banda subisse aqui. Agora eu quero finalizar aqui dizendo para você um negócio. Não tem problema, irmãos, você pedir para Deus as coisas. Não tem problema. Não se preocupe. Ah, Deus, mas eu vou começar agora então a fazer, porque eu sei que o Senhor vai me dar. Não, sabe que isso é o resultado de uma vida de fé. Primeiro você crê que Ele existe.
depois você sabe que você é galardoador por aquilo que você faz, por aquilo que você tem crido. Deus quer te galardoar, Deus quer te dar uma medida maior. Então pense o seguinte: se você contribuiu hoje, fala, não, eu não vou fazer nada hoje, eu não vou começar a liderar uma célula, eu não vou querer liderar uma célula, abrir minha casa para o seu anfitrião para receber a bênção de Deus, mas saiba que essa é uma condição, que Deus vai te abençoar. Por quê? Porque Deus ama abençoar. Alguns homens de Deus esperavam a recompensa. Olha que interessante, eu vou finalizar aqui lendo um texto lá em 1 Samuel 17, do verso 24 ao 30. Diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistam aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei cumulará grandes riquezas, e dará por mulheres a sua filha. A casa do teu pai isentará de impostos Israel. Diga uau. Quem quer ter seus impostos isentos? Aleluia, diga aleluia. Oh Deus, quem paga os 27,5 sabe. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ou seja, Davi, quando olhou aqui que ele ia ganhar riqueza, que ele ia ganhar filha, e também ele ia ser isento dos impostos, diga aleluia, muito favor, né? Mas ele falou: o quê? Rapaz! Aí o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim que farão ao homem que o ferir. Verso 28, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, olha aqui, cheio de inveja, falar aquele homem, acendeu-se ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja? Respondeu Davi: que fiz agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dança. Então ele perguntou aqui, irmão, algumas vezes: qual é a recompensa? Qual é a recompensa que matar Golias? Olha que interessante, o pai aqui pede para Davi levar comida para os seus irmãos no meio da guerra. E Davi nessa época, ele devia ter entre 16, 18, 16, 17 anos. Ele era um adolescente. Talvez o seu pai está te pedindo algo, você fala: ah não pai, eu estou aqui, estou soltando pipa aqui, está legal. Eu vou jogar ali, vou brincar ali, vou jogar bola com os amigos. Agora não. Mas ele obedeceu uma tarefa tão simples, de levar comida para os irmãos, porém recebeu uma recompensa tão grande. Ele foi reconhecido como rei de Israel, porque ele obedeceu a um pedido do pai, de levar comida para os irmãos. Sabe, quem lidera a célula terá recompensa. Quem honra o seu casamento, honra o seu cônjuge, terá recompensa. Quem investe a sua vida no reino, terá recompensa. Quem dizima, quem oferta, terá recompensa. Aquele que dá a sua vida em favor do próximo, terá recompensa. Sabe, atitudes simples terão recompensa. Agora, quero dizer algo para você. Quem aqui quer receber uma medida maior de Deus? Eu queria que você ficasse de pé.